Bom, hoje a gente vai falar sobre o teorema central do limite, que é um resultado bastante importante na teoria de probabilidades e variáveis aleatórias, tá? Bom, e ele diz respeito a um aspecto que quando nós trabalhamos com problemas diversos, em particular nas áreas de engenharia, a gente nota que surgem incertezas, né, mensurações que a gente não tem muita condição de fazer uma precisão muito explícita de origem, que elas são fruto de eventos que são combinados. Tá? E esses eventos, né, que são fenômenos que em geral se modela por variáveis aleatórias, né, por conta de sua característica intrínseca relacionada à incerteza, então a gente, para simplificar, nós reduzimos essa complexidade de maneira a usar uma soma de variáveis independentes representando essas diversas, né, combinações ou essas diversas influências de eventos distintos. Então, para fazer isso, o teorema central do limite, né, que é o objeto dessa aula, ele traz um resultado bastante importante e ele, para ser enunciado, ele está sedimentado, né, no que nós chamamos de lei dos grandes números, que a gente vai entender aí um pouquinho melhor o que é essa denominação, o que seriam grandes números, né, nesse contexto. Bom, primeiro vamos falar, já que a gente disse que isso são variáveis, uma soma de variáveis aleatórias, vamos começar então falando sobre o que é que nós esperamos, né, de uma soma de variáveis aleatórias. Então seja aí um conjunto de n variáveis, né, x1 até xn, variáveis aleatórias. Então a soma dela, dessas variáveis, nós vamos denotar por S índice n, né, para indicar que é S da soma e o n é o número de termos aqui que a gente está considerando. Ora, se a gente aplicar o operador esperança no intuito de achar a média dessa soma, pela linearidade a gente vai chegar aqui nessa expressão 64, né, que vai nos dizer que a esperança da soma é igual à soma das esperanças de cada uma das variáveis que nós temos aqui, né? Esperança de S de n, então é o somatório das esperanças de xi, né? Onde i varia de 1 até n, que é o número de termos que nós temos aqui no nosso somatório. Isso é um resultado razoavelmente simples, né, de ser obtido, a aplicação direta aqui do operador esperança, mas a gente observa que se nós quisermos calcular, por exemplo, a variância, né, que é um momento de ordem 2 agora, essa conta fica muito mais complexa. Né? E aí vamos fazer aqui, antes da gente começar com n, vamos fazer em pedaços, tá? Vamos particionar o nosso problema em pedacinhos menores. Vamos começar então com a soma de duas variáveis aqui. Então o meu S2, né, 2 é o n, né, aquele meu n, então estou considerando variáveis, duas variáveis. S2 é igual a x1 mais x2. Então, calcular a média de S2 é fácil, a gente já viu, aí é o somatório da média de x1 mais a média de x2. Mas, se nós tivermos interesse, né, estivermos interessados nesse cálculo da variância dessa soma das duas variáveis, quando a gente vai reorganizando os termos, né, que seria a variância seria a esperança de S2 menos a média de S2, isso tudo ao quadrado, e aí escrevendo S2 como sendo x1 mais x2, e a média de S2 eu já sei que é a soma das médias, né, de x1 e x2, a gente vai podendo escrever esses termos de uma forma um pouco mais condensada. O fato é que quando a gente chega no resultado, né, final aqui, de organizando, eu só fiz aqui organizar tudo que era x1 de um lado e o x2 em outro, para facilitar. Mas se a gente fizer aqui algumas simplificações, aproveitando o termo quadrático, nós vamos ver que a variância de S2, variância da soma, é igual à variância de x1 mais a variância de x2. Mas tem um outro termo aqui, que é justamente essa duas vezes a covariância de x1 com x2, ou seja, não é como na média, onde era a média da soma era a soma das médias, né? A variância da soma, ela tem uma parcela que é a covariância ou a relação de x1 com x2. E essas covariâncias, já que elas surgem aqui em x1 e x2, né, nesse aspecto
em particular, que nós estamos considerando uma soma de duas variáveis, ela se torna ainda mais relevante na medida que nós formos aumentando essa ordem, que nós aumentarmos o número de termos que nós estamos somando. Então, se a gente considerar agora n e fizer o desenvolvimento total, a gente vai ver que essa coisa vai ficando assim, olha só. A variância da soma de n termos é a soma das n variâncias individualizadas, né, de cada uma daquelas variáveis, mais as parcelas de covariâncias 2 a 2. Né? Eu tenho, então, n termos aqui, eu tenho x1 com x2, x1 com x3, x1 com x4 e assim por diante. E depois tenho vários outros termos aqui. Né? Então, tem um número bastante elevado aqui de covariâncias para ser levado em consideração. Mas a gente nota também que se a gente tiver certas condições, isso simplifica o nosso processo. Uma vez que esse termo aqui, ele só existe se as variáveis tiverem alguma relação, que é justamente isso que a covariância mede. Se elas forem independentes, esse termo aqui, ele tende a zero, né? Tende não, ele é igual a zero. Quaisquer x e xj para i diferente de j, será zero a covariância. E nesse caso, então, a variância da soma se traduz como a soma das variâncias, ok? Aí nós temos um resultado bastante interessante. Por quê? Porque se a gente estiver considerando variáveis independentes e considerando a soma de n termos, né, n variáveis, x1 até xn, nós podemos afirmar, então, que a esperança da soma seria n vezes a média, caso as médias sejam todas iguais, e caso as variâncias sejam todas iguais, né, as variâncias e médias de cada uma das x e, nós teremos que a variância dessa soma é igual a n vezes sigma ao quadrado, onde sigma ao quadrado é a variância de cada uma das variáveis, né, já que elas têm a mesma, tá? Que é o que está afirmado aqui também, né? Todas têm média μ e variância sigma ao quadrado. Bom, e o que é que isso nos leva a conhecer? E o que é que isso implica? Bom, a gente pode então, já que eu tenho essas informações de como a média e a variância se comportam, se elas forem independentes ou se não forem, né? Tem que considerar aquela parte da covariância. Mas a gente então pode começar a ser capaz de calcular a PDF, né, densidade de probabilidade, dessa soma de n variáveis independentes. Tá? A gente vai começar aqui para entender o processo naquele caso mais simples, né, quando eu tenho dois termos, S2, ou seja, é igual a x1 mais x2. E aí nós podemos usar a função característica, que nós já vimos anteriormente, onde a função característica, né, P de S em ômega, é igual a esperança de menos J ômega S, que é a nossa variável. E aí, quando eu substituo S igual a x1 mais x2, e vou desenvolvendo, né, usando as propriedades da função exponencial, que a exponencial da soma é o produto das exponenciais, a gente chega num resultado que nós, inclusive, já vimos. É que a função característica da soma de variáveis independentes é o produto das funções características das individuais, né? P de x1 em ômega vezes P de x2 em ômega. E aí, quando a gente faz um certo paralelo, né, com transformada de Fourier no caso do tempo, a gente vai chegar então que a densidade de probabilidade em S, né, da soma, é igual à convolução. O nome dessa operaçãozinha que tem esse asterisco aqui chama-se convolução. É igual a convolução de P de x1 com a P de x2. Ok? Bom, se a gente fizer isso para n termos, a coisa também funciona mais ou menos da mesma forma, né? Agora nós temos S de n é igual a soma em xn, ok? E aí, usando a expressão da função característica, a gente vai chegar numa função que é também o produtório, né, das n individuais variáveis, né, da função de característica das n individuais variáveis. E aí, para calcular a densidade de probabilidade, seria o equivalente a calcular essa transformada de Fourier inversa, que a gente já falou em algum momento o que é que significava isso.
Mas o importante é que seria também, aqui está num ponto de vista mais simples, mas eu poderia escrever, se a gente fosse fazer isso, naquela conotação, que seria a convolução, né, várias convoluções de cada uma das minhas variáveis, mais ou menos como aconteceu para duas. Para duas fica mais simples a notação, né? Aqui seria o equivalente a gente ter P de x1, convolução, né, aquela estrelinha aqui, P de x2, convolução, e assim por diante, tá? Bom, se a gente considerar ainda que a variável, né, que as variáveis x e y, elas têm uma densidade, elas possuem, cada uma delas, a mesma densidade, do mesmo tipo no caso, né, que seriam gaussianas, tá? E cada uma delas seriam com médias μ1, μ2, etc. E variâncias σ1 ao quadrado, σ2 ao quadrado, etc. até σn ao quadrado. E nós fôssemos escrever a função característica para uma variável dessas aqui, né, desse meu conjunto, vou escolher a xk, a gente teria que a função dela, né, função característica, seria exponencial de menos j ômega mi, né, média, μk aqui, menos ômega ao quadrado, sigma ao quadrado, né, sigma k ao quadrado sobre 2. Essa forma da nossa função característica para a distribuição exponencial, ela já foi discutida quando a gente falou sobre as distribuições importantes aí na nossa área, tá? Bom, isso daqui é um resultado legal, ou seja, bom, a minha densidade, a minha função característica, que também tem relação com a minha densidade, é função dos parâmetros que me caracterizam a função gaussiana, né, que é média e variância, ou seja, sigma k, mi k e sigma k ao quadrado, tá? Se a gente for calcular, então, a função característica da soma de n termos, né, que seria aqui P de S n em ômega, que é aquele produtório, né, das diversas, aí a gente usa de novo algumas propriedades da função característica. Traduzindo isso, a gente vai ver que isso é função da média dessa nova composição e da soma das variâncias, tá? Que é a única diferença que tem em relação, por exemplo, a uma dessas minhas funções individuais aqui. Ora, mas essa função aqui que nós temos nesse ponto, né, da soma, é igualzinha a outra, a menos de você entender que esse termo aqui seria uma nova média, né, o equivalente a esse, e que esse termo aqui seria uma nova variância, equivalente a esse. Ou seja, a gente tem uma nova distribuição com média que é igual à soma das anteriores, daquelas individuais, e uma nova variância que é igual à soma das variâncias que nós temos. E aí é o que faz sentido a gente ter falado até então daqueles outros pontos na aula. Ou seja, se a gente considerar que aquelas variáveis elas são independentes, né, e têm a mesma distribuição, quer dizer que elas vão ter a mesma fórmula para os mesmos parâmetros, né? Cada uma delas vai ter a mesma função característica, e aí a função característica da soma é igual a uma potência, né, de n termos aqui no caso, uma potência da função característica individual. E isso é o que nos leva a poder enunciar esse teorema central do limite, né, um resultado importante aí da área de probabilidade. Ele diz o seguinte, que se nós considerarmos, né, o teorema pode ser enunciado assim, se nós considerarmos Sn, é uma variável, que ela é fruto de uma soma de n variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, é isso que significa I e D. Cada uma com média esperança de x, ou seja, cada uma delas tem a mesma média, e a variância sigma ao quadrado, tá? Então, se isso ocorre, né, se a gente considerar isso, e nós considerarmos agora uma variável z, que é dada pela seguinte transformação, é a soma menos n vezes μ sobre sigma raiz de n. Aí primeiro a gente precisa entender de onde é que vem esse sigma, esse n vezes μ. Bom, isso aqui seria a média de Sn. Lembram que a gente falou isso aqui?
Então, a esperança de Sn. E essa parte aqui, lembram que a gente falou que a variância era n sigma ao quadrado. Então, se n sigma ao quadrado é a variância, a raiz quadrada é esse nosso pontinho aqui, tá? Que é o desvio padrão. Então, isso acontece, né, se a gente calcular essa nova variável z de n, a gente vai ver que a probabilidade dessa variável assumir valores menores ou iguais a um certo z minúsculo leva a essa fórmula. E que fórmula é essa? Essa fórmula nada mais é do que a fórmula de uma gaussiana de média zero. Note que aqui a gente não tem nada sendo descontado do meu x ao quadrado, né? Porque se tivesse média seria x menos mi ao quadrado, né? Todo esse parte. E uma variável e uma variância aqui embaixo também não tem. Está faltando aqui do lado desse 2 o sigma ao quadrado. Então isso me diz que aqui eu tenho essa variável z, ela é uma variável gaussiana de média zero e variância unitária, né? Que é exatamente o que tem aqui. Então, quando a gente faz isso, né, a gente está tentando provar esse resultado aí, e aí a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Para provar, né, eu reescrevo a minha função z de n, escrevo o meu s de n como sendo a composição, né, o somatório daqueles x i's, né, o x k's no meu caso aqui, tá? E aí calculo a função característica para essa variável z de n. Bom, aqui é só álgebra pura, né? Eu saio usando a função esperança, o argumento da função esperança, que seria aqui a exponencial. E quando eu tenho exponencial de uma composição somatória, seria o produtório dessas exponenciais individuais, como está aqui. E no final das contas, como todas elas são iguais, eu vou ter que a esperança elevada a n, né, de componentes dessa forma aí. Bom, e o que é que a gente faz isso? Se a gente quiser, então, pegando aquele termo final, vou voltar aqui no... Esse termo final aqui, né, o argumento antes da exponenciação de n, né, esperança de exponencial menos j ômega, x de k, etc. A gente pode fazer o seguinte, eu posso fazer uma expansão em Taylor, né, em série de Taylor, dessa função aqui. E aí essa expansão da minha exponencial, ela vai ter termos que eu vou, depois da segunda ordem, né, vocês devem ter visto isso em cálculo, a gente vai desconsiderar. Tá? Não vou me preocupar em escrever isso não. Então, quando a gente vai reescrevendo as funções aqui, deixando ainda em função desse meu resíduo aqui, por isso que é R, a gente vai assumir, bom, eu noto que esperança de x menos mi é igual a zero, já que esperança de x é igual a mi, quando a gente abrir esse somatório aí, né, essa expressão. E que a esperança de x menos mi ao quadrado é igual à variância. Tá? E aí, escrevendo isso, nós vamos chegar nessa expressão. Desprezando isso, a gente chega numa expressão conhecida aqui, esse ômega sobre 2n. A gente nota que se n cresce, essa função, nessa parcela aqui, ela tende a zero, né, rapidamente, já que o n crescendo, esse termo vai ficando muito pequenininho. E o que é que isso significa? Bom, se eu posso substituir tudo aquilo desta fórmula aqui, né, dessa forma, ou seja, a minha função característica tem essa estrutura, 1 menos ômega ao quadrado sobre 2n, né, tudo isso é elevado a n. Quando n cresce, a gente nota que isso aqui, esse termo tende a zero, mas n cresce aqui fora. E o que é que acontece? Foi mostrado que quando n tende a infinito, isso aqui tende para a exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 2. E o que é que isso significa? Significa que nesse caso, quando n tende a infinito, nós estamos obtendo a função característica de uma variável gaussiana que tem média nula e variância unitária. É por isso que chama-se lei dos grandes números, porque a gente só está trabalhando isso aqui quando n tende a valores grandes. Obviamente que isso vai depender um pouco, aqui a gente fez uma demonstração sem se preocupar muito qual seria aquela minha
a distribuição das variáveis xis, né, ou xks, mas dependendo de qual seja essa distribuição, esse n ele pode ser até bem pequeno, né, da ordem de 3 ou 4 termos, você já tem uma excelente aproximação. Mas de toda forma, o teorema central do limite ele é crucial para quando nós temos uma nova variável, vamos chamar assim, um resultado, uma variável que é o resultado de uma composição linear, né, uma soma de variáveis aleatórias independentes, ela tende para uma variável gaussiana. E isso é muito interessante, quando a gente está trabalhando, saber como eu posso modelar essas minhas variáveis que estão trazendo algum conhecimento estatístico que pode e deve ser aproveitado no modelo.